Muito bem, o objetivo desse vídeo aqui é mostrar uma visão geral do que foi o processo de evolução humana desde o momento que a nossa linhagem se separou da linhagem dos chimpanzés, 8 milhões de anos atrás. Eu vou estar usando essa apresentação que está em inglês porque eu armei ela para um público geral, para palestras que eu dou aqui nos Estados Unidos, mas eu vou tentar condensar essa apresentação em 2 vídeos de 10 minutos para poder encaixar na aula de vocês, na aula do professor Alex, também conhecida como meu irmão. Então, para dar uma visão geral do que está acontecendo, do que a gente está falando aqui, a gente vai estar falando nesses vídeos sobre a linhagem que separou a gente dos grandes símios, né, dos primatas que são mais próximos a gente, orangotango, gorila, bonobo e chimpanzé. A gente vai estar se focando aqui nos últimos 8 milhões de anos, no momento em que a nossa linhagem se separa da linhagem dos chimpanzés há 8 milhões de anos atrás. Hoje em dia a gente conhece uma série de fósseis que estão ligados à linhagem hominídea, começando em volta de 8, 7 milhões de anos atrás e subindo até o presente. E o que vocês podem ver aqui bastante claro é que existe uma série de fósseis conhecidos que se encaixam aqui. Obviamente a gente não tem o tempo de falar de todos eles, porque isso levaria pelo menos um semestre, mas se alguém de vocês quiser saber mais sobre evolução humana, obviamente pode entrar em contato comigo ou com meu irmão, e a gente pode passar alguns livros que cobrem isso. Esse processo todo, a gente está falando, na verdade, de aproximadamente 320 mil gerações. São em 320 mil gerações, mais ou menos, a gente vê a evolução de ancestrais humanos, ou dos ancestrais entre chimpanzés e humanos, até o surgimento da nossa espécie ou do tempos modernos. Quando eu apresento essa palestra para um público mais leigo, eu sempre, obviamente, tento colocar isso num contexto da evolução humana, né? De quando que a Terra surgiu, de quando que a vida surgiu no planeta, etc, etc. Isso tudo vocês já viram em detalhes. Mas eu sempre gosto de encaixar a evolução humana num contexto maior para a gente ter uma ideia da duração relativa do nosso processo evolutivo em relação à existência do universo. Então vou usar aqui a metáfora do Carl Sagan, que assume que o universo inteiro durou exatamente um ano, 365 dias, e do momento do Big Bang, no dia 1º de janeiro, até o momento em que a gente está hoje em dia, da nossa espécie existindo hoje. E o que a gente vê nesse contexto é que nós estamos falando das últimas horas da vida do universo, assumindo que o universo, então, existiu por um ano. Então, todos esses 8 milhões de anos que a gente está falando, essas 320 mil gerações que a gente mencionou no slide anterior, representam somente 2 horas e meia da existência do universo nesse ano cósmico. Para vocês terem uma ideia, a nossa espécie nesse calendário cósmico aparece somente no dia 31 de dezembro, às 11 horas e 55, ou seja, nos últimos 5 minutos do nosso ano cósmico, e a agricultura, que foi um marco, uma das maiores revoluções na história da vida no planeta, acontece somente nos últimos 40 segundos desse último dia do ano cósmico. Mas o que eu quero falar aqui bem brevemente com vocês é essa ideia, ok, que a gente tem uma evolução que começa, que a nossa linhagem se separou dos chimpanzés há 8 milhões de anos, mas em que momento nesses 8 milhões de anos a gente se tornou humanos? Em que momento você poderia voltar no registro fóssil, se a gente pudesse voltar no tempo, encontrar essas espécies e falar, sabe o quê? Vocês são humanos, vocês são parte do que nós somos. E é isso que eu quero cobrir rapidamente com vocês aqui nos próximos minutos. Então, antes da gente responder a pergunta de quando nós nos tornamos humanos, é muito importante a gente pensar no o que nos faz humanos, quais são as características que nós temos que nos fazem distintos de outros mamíferos e de outros primatas no planeta. A primeira delas, que a gente vê bastante claro no registro fóssil, é a nossa habilidade de ser bípedes, a nossa habilidade de se equilibrar sobre os nossos membros inferiores, que está associado com mudanças de aspectos morfológicos, que eu não vou entrar em detalhe aqui, para não entediar vocês, mas que existem bons textos se vocês quiserem ler mais sobre isso. A segunda grande característica da nossa espécie são os cérebros grandes. Como vocês sabem, nós temos cérebros muito grandes, particularmente quando comparados
com o tamanho do nosso corpo. Não só nossos cérebros são grandes, mas cérebros são muito mais complexos que os outros mamíferos. Vocês veem claramente aqui como a complexidade do cérebro aumenta durante a evolução dos mamíferos. O terceiro marco de humanidade, por assim dizer, e talvez uma das características mais importantes do ser humano, é a nossa habilidade de criar ferramentas que nos ajudam a lidar com os desafios diários da nossa existência. Também, menos óbvio, mas extremamente humano, é a nossa habilidade de pensamento abstrato e nossa habilidade de estabelecer culturas ou de transmitir ideias entre indivíduos, mesmo que esses indivíduos não tenham experimentado as mesmas ideias que a gente. A ideia de transmitir pensamentos, de transmitir raciocínios, é um dos grandes marcos também de humanidade. E, finalmente, o último traço que a gente vai cobrir nessa pequena introdução aqui é a nossa habilidade de expressar ideias. Não adianta termos pensamentos abstratos se nós não somos capazes de comunicar esses pensamentos abstratos a outras pessoas que fazem parte do nosso grupo social. Então, muito brevemente, a gente vai cobrir aqui quando que esses distintos traços humanos aparecem no registro fóssil. Vamos começar com a bipedia, e a bipedia, de fato, é o que separa a nossa linhagem da linhagem dos chimpanzés. O elemento principal que os pesquisadores usam para separar se um fóssil pertence à linhagem humana ou se um fóssil pertence à linhagem dos chimpanzés é se a gente pode comprovar que esses fósseis são bípedes. Se você pode comprovar que os fósseis são bípedes, eles pertencem então à linhagem humana. Então, o primeiro marco de diferenciação entre seres humanos e chimpanzés foi a nossa habilidade de nos equilibrar ou de depender primariamente dos membros inferiores para a locomoção. Os primeiros fósseis que você vê associados com bipedia aparecem no sul e no leste africano. A famosa Lucy, Australopithecus afarensis, datado de 3,5 milhões de anos atrás, é um dos mais completos esqueletos que a gente tem desse período. E você vê aqui, se a gente pudesse entrar em detalhes, vocês iam ver que, na verdade, eles têm uma série de adaptações anatômicas que permitem essa espécie se equilibrar perfeitamente nas patas traseiras. Entretanto, eles não eram necessariamente bípedes exclusivos e ainda mantêm algumas características que facilitam eles escalarem árvores. Mas, para mim, um dos achados mais importantes que marcam claramente a bipedia dos primeiros australopitecíneos são as pegadas Lertoli, que é o que vocês veem na foto aqui, que são pegadas que foram deixadas há 3,5 milhões de anos atrás numa planície de cinzas vulcânicas. Essas pegadas mostram evidência de dois indivíduos, um mais pesado e um menos pesado, o que sugere que estamos falando de um indivíduo masculino e um feminino. E o mais interessante é que o indivíduo menor, ou possivelmente a fêmea, tem a pegada direita mais funda e mais aberta que a pegada esquerda, o que sugere que esse indivíduo está carregando um objeto pesado. As reconstruções mais românticas desse evento, como o que a gente vê aqui, então sempre mostram esse indivíduo carregando um possível bebê. Entre 3 milhões e 2 milhões de anos atrás, deixando um pouco os primeiros bípedes para trás agora, o que a gente vê no registro fóssil também é uma diversificação de espécies hominídeas. Isso é muito interessante porque a gente sempre pensa na evolução humana como uma série de passos, certo? Uma espécie leva a outra, leva a outra, leva a outra, mas a evolução raramente funciona de maneira tão linear. E a gente vê claramente no nosso fóssil, nesse espaço aqui entre 3 milhões de anos e 2 milhões e 1 milhão de anos atrás, você vê a diversificação de hominídeos que ocuparam distintos espaços ao mesmo tempo.
E a primeira diversificação que você vê aqui é entre linhagens frágeis e robustas de australopitecíneos. Uma delas especializada em dietas um pouco mais duras e em ambientes desérticos, onde tubérculos e raízes eram a principal fonte de alimentação, e outra associada com ambientes menos extremos, né, que é as linhagens dos gráciles que você vê aqui na foto de cima. Então, as reconstruções que a gente tem dessas espécies mostram, então, o uso dos diferentes estilos de vida, como você vê nesse slide aqui. O nosso próximo passo na evolução humana, então, foi o surgimento das primeiras ferramentas. E as primeiras ferramentas que aparecem associadas aqui nesse momento de diversificação dos hominídeos, das espécies hominídeas, e estão associadas com ferramentas muito simples, simplesmente lascas que foram tiradas de núcleos e que são usadas para distintas tarefas. As coisas começam a mudar na nossa evolução, no nosso histórico evolutivo, com o aparecimento do Homo erectus, que é a primeira espécie, na verdade, que deixa a África para trás, e é a primeira espécie que apresenta já estaturas e estilos de vida um pouco mais similares aos grupos humanos modernos. Então você vê aqui que a estatura média dos australopithecus era algo em torno de 1,70 m. O cérebro deles era consideravelmente maior do que o cérebro dos australopithecus. Então você vê nesse momento o surgimento dessa segunda característica humana que a gente mencionou antes, que são os cérebros grandes. E como eu mencionei anteriormente, eles são a primeira espécie hominídea que deixa a África para trás. Então são espécies que são capazes de colonizar outros ambientes ecológicos, outros nichos ecológicos do que as espécies prévias do nosso histórico evolutivo. Você vê também entre os Homo erectus um refinamento nas ferramentas criadas por essa espécie. O importante aqui observar é que você vê nas ferramentas típicas dos Homo erectus, o machado de mão acholense, que tem essa forma de gota de água, você vê também os princípios de pensamento abstrato, distinto do que os australopithecus estavam fazendo anteriormente a esse momento. Você vê que agora os Homo erectus estão impondo uma forma abstrata a um objeto, a um núcleo de rocha, né? Antes, você simplesmente tirava lascas dos núcleos, não importa as lascas, não importa a forma, você ia usar o que saísse de lá. Pela primeira vez aqui, você vê que esses hominídeos estão imaginando uma forma que não existe na frente deles e impondo essa forma sobre a rocha que eles estão talhando, criando então objetos que refletem um pensamento abstrato do que a ferramenta tem que ser, ou como essa ferramenta tem que ser vista, ou qual a forma que essa ferramenta tem que ter no momento que ela está concluída. Continuando nossa visão bastante rápida da evolução humana, chegamos finalmente aos Neandertais, que são tradicionalmente vistos como os famosos homens da caverna, né? De estatura média de 1,60 m, muito próximos à estatura média humana, talvez um pouco mais baixos que nós, cérebros muito grandes, especializados ao clima frio. Os Neandertais foram capazes de ocupar ambientes hostis à espécie humana e, de fato, empurram os limites da ocupação humana mais para latitudes mais altas. Também mostram uma evolução bastante importante no kit de ferramentas que eles usavam. Então, nós não estamos falando mais de algumas ferramentas usadas esporadicamente, estamos falando aqui de ferramentas que são especializadas para distintas atividades, como você pode ver aqui nos gráficos da direita. Chamando muita atenção dos pesquisadores, porque encontrar os fósseis de Neandertais foi um grande achado, mas também chama muita atenção porque os Neandertais são tão próximos a nós que existe sempre um debate sobre até que ponto eles são uma espécie distinta ou não. Desde o ponto de vista de comportamento, eles mostram muitos comportamentos que podem ser classificados como tipicamente humano. Por exemplo, existem evidências, ainda que espúrias, mas são evidências de que eles estão enterrando os seus mortos. Por exemplo, esse esqueleto aqui de Neandertal foi encontrado colocado em uma posição de descanso e coberto por pigmento vermelho.
Existe, inclusive, entre os neandertais, possível evidência de pensamento simbólico ou de criação de objetos artísticos, como esse pingente de colar aqui, ainda que hoje em dia a gente não saiba se isso foi realmente uma criação dos neandertais ou se foi uma criação, ou foi uma cópia do que os neandertais viram os Homo sapiens fazendo, porque no momento em que esse pingente foi encontrado, os neandertais já estavam em coexistência com os seres humanos. E de fato, todos vocês já escutaram a essa altura do campeonato que os neandertais são similares o suficiente com a nossa espécie, que existiu a hibridização, que existiu a mistura entre as nossas duas espécies, de tal maneira que muitas populações do norte do planeta, do norte asiático e do norte europeu, mostram uma quantidade significativa de DNA neandertal dentro do genoma deles. É uma discussão muito interessante, então, se os neandertais são uma espécie distinta ou não, se os neandertais seriam considerados humanos ou não, mas também é uma discussão que a gente não tem tempo para fazer aqui. Então, se vocês quiserem saber mais, de novo, entre em contato comigo ou peçam algumas leituras por irmão, que tem artigos muito interessantes revisando o que foi o contato entre neandertais e humanos no passado. E chegamos assim finalmente à nossa espécie, a Homo sapiens, que aparece no registro fóssil há aproximadamente 200 mil anos atrás e que se parece, desde o ponto de vista anatômico, fisiológico, exatamente como nós. A questão toda, porém, é que no momento que surge a nossa espécie, nós somos, desde o ponto de vista de comportamento, muito similares aos neandertais, ou seja, não existe nenhuma evidência de complexidade no nosso kit de ferramentas básico, você não vê evidência de pensamento simbólico nesse momento. De fato, por grande parte da nossa existência no planeta como uma espécie, nós somos muito restritos ao norte da África. É só a partir de 100 mil anos atrás, ou para ser mais específico, a partir de 70 mil anos atrás, que você vê o começo da difusão da nossa espécie pelo planeta. Então, há 100 mil anos atrás, nós aparecemos no Oriente Médio, há 70 mil anos atrás, aparecemos no sudoeste da Ásia, há 60 mil anos atrás na Austrália, há 40 mil anos atrás na Europa, e finalmente, nos últimos 15, 20 mil anos, você vê a ocupação do continente americano. Isso em si é muito interessante porque mostra que por metade do tempo da existência da nossa espécie, nós não éramos necessariamente distintos dos outros hominídeos. Nós estávamos confinados a um nicho ecológico bastante restrito e não mostramos nenhuma evidência dessa grande capacidade simbólica, artística, cultural ou nossa habilidade criativa que marca a nossa espécie. Ou seja, é somente na segunda metade da existência da nossa espécie que você vê o processo de dispersão que leva a nós colonizarmos todo o planeta, como vocês podem ver muito bem aqui pela essa foto da Terra de noite. Mesmo as ferramentas que caracterizam a nossa espécie, esse uso de criatividade para criar ferramentas que nos permitem adaptar a outros nichos ecológicos, é bastante recente na história da nossa espécie. A grande revolução do Paleolítico Superior, como é conhecida, acontece somente nos últimos 50 mil anos atrás, e há 35 mil anos atrás que você vê o desenvolvimento de novas técnicas de produção de ferramentas líticas, de ferramentas de pedra. A arte, como nós conhecemos, as primeiras evidências de arte também estão datadas somente dos últimos 35 mil anos, 40 mil anos atrás. E isso nos traz então de volta à questão de quando nós nos tornamos humanos. Nós vimos aqui nesses últimos 20 minutos quando que esses distintos traços humanos aparecem no registro fóssil. Mas a questão que é muito interessante, que eu sempre gosto de salientar, é que ainda que esses traços nos façam humanos, né, bipedia, cérebro grande, ferramentas, linguagem, etc., eles não são traços que são exclusivos da nossa espécie, né? Por exemplo, o bipedalismo também é possível entre outros grandes símios. Os chimpanzés não são bípedes exclusivos, mas se eles, se necessário, são capazes de cruzar longos espaços andando somente nos membros inferiores, como ilustrado na foto aqui.
O mesmo uso de ferramentas não é exclusivo da nossa espécie. Quando você vê, por exemplo, que chimpanzés são capazes de usar elementos do ambiente deles para concluir tarefas simples, como, por exemplo, usar uma pedra para moer nozes, para tirar nozes de cascas, ou usar varetas para pescar formigas de formigueiros. A cultura também, que é nosso traço tão humano, nossa habilidade de passar comportamentos e ensinar outras pessoas a comportamentos que essas pessoas não desenvolveram por si próprias, também é algo que você vê de maneira incipiente em outras espécies. Talvez o exemplo mais famoso que nós temos seja um dos macacos japoneses que estão mostrados aqui, onde uma fêmea, há algumas gerações atrás, começou a lavar as batatas que eram jogadas na praia pelos cuidadores da reserva florestal e para tirar os grãos de areia da batata, e devagar você vê que a colônia inteira adotou esses comportamentos. Essa mesma fêmea descobriu que se ela ficasse durante o inverno dentro das águas termais, ela sofria menos de frio, e você vê que ela ensinou os outros animais do grupo dela entrando nas águas termais lentamente e mostrando, repetindo alguns comportamentos de maneira mais lenta, mostrando inclusive uma intenção de ensinar esse comportamento para outros membros do grupo. E para terminar essa exposição, a linguagem também que é tão única e que me permite fazer essa apresentação para vocês e vocês compreenderem as ideias que a gente está tentando passar aqui, também não é algo que é necessariamente exclusivo do ser humano. Nós somos muito mais eficientes em comunicar nossas ideias. Nós temos todo um trato vocal que evoluiu, que nos permite modular sons de tal maneira que somos capazes de nos comunicar. Porém, os grandes símios, gorilas e chimpanzés em particular, são capazes de aprender linguagem de sinais e comunicar, inclusive, pensamentos complexos e abstratos, como o exemplo mais famoso sendo da gorila Coco aqui, que em algum momento foi capaz de expressar para os zoólogos trabalhando com ela que ela se sentia só, se sentia falta de companhia, e o que resultou com ela adotando um gato, como vocês veem aqui na foto. Então, para concluir, porque eu já passei aqui um pouco do tempo que eu tinha prometido para o meu irmão, a ideia é que nos últimos 8 milhões de anos nós nos separamos dos chimpanzés e nos tornamos uma espécie única no planeta, com uma capacidade ímpar de ocupar nichos ecológicos distintos. Não porque nós somos bem adaptados a esses nichos ecológicos, mas porque nós somos capazes de mudar o ambiente no qual estamos para que esse ambiente sirva às nossas necessidades. E um exemplo disso são as cidades nas quais nós vivemos, as roupas, etc, etc. Mas tudo isso que nos faz humanos não são marcos que apareceram de uma hora para outra, e não são marcos que apareceram exclusivamente durante a evolução da nossa linhagem. São coisas que nós compartilhamos com todos os outros primatas, mas que nós levamos de alguma maneira a um nível superior, né? Levamos todas essas habilidades um pouco mais além do que os outros primatas são capazes de fazer, e isso é o que marca então a nossa humanidade. De novo, se vocês tiverem qualquer perguntas ou curiosidade, se vocês quiserem ler mais sobre o assunto, obviamente meu e-mail está no primeiro slide, vocês são mais do que bem-vindos para me escrever. O meu irmão também tem todos os contatos necessários para a gente entrar em contato.